Imagine ir perdendo gradativamente os movimentos mais básicos do corpo. É isso que acontece com algumas pessoas que são acometidas por doenças degenerativas. Os distúrbios se instalam e, pouco a pouco, consomem a pessoa por completo. Foi isso que aconteceu com a top model internacional Carol Ribeiro, que foi diagnosticada com uma doença autoimune crônica e degenerativa. Oi, gente, eu tô aqui para falar sobre o meu diagnóstico de esclerose múltipla. O meu corpo deu uma parada geral, no sentido de um cansaço extremo, muita tontura, visão turva. A esclerose múltipla afeta o sistema nervoso central. As células de defesa do organismo começam a atacar a bainha de mielina, que protegem os neurônios. Com isso, a condução dos impulsos elétricos ao longo das fibras nervosas se torna lenta ou nem se propaga. As lesões podem acontecer no cérebro, medula e nervo óptico. O comando do cérebro para o resto do corpo não são transmitidos. São quando surgem diversos sintomas como distúrbios de memória e atenção, falta de coordenação motora, perda da força e sensibilidade e alterações visuais. A esclerose múltipla é uma doença que afeta em geral pessoas na idade adulta jovem, entre 18 e 55 anos, com incidência maior entre as mulheres. A atriz Guta Stresser, que interpretou a personagem Bebel da série A Grande Família, também foi diagnosticada com a doença. Guta decidiu assumir publicamente a batalha que vem enfrentando há anos. Eu comecei a perceber que tinha alguma coisa errada comigo, em primeiro lugar. É assustador? É muito assustador. Mudou muita coisa. A neurologista explica um pouco mais sobre os sintomas da doença. Existem os critérios, que incluem exame de ressonância magnética de crânio, da coluna. E com tudo isso e a história clínica bem detalhada, a gente consegue fazer o diagnóstico da esclerose múltipla. Cerca de 40 mil brasileiros são portadores da esclerose múltipla. A pesquisa constatou que 40% das pessoas com a síndrome estão fora do mercado de trabalho, devido aos sintomas que as acometem. Infelizmente, a esclerose múltipla até o momento não tem cura, mas eu posso dizer que está muito evoluído o tratamento para controlar a doença. Conhecido por papéis marcantes em Grey's Anatomy e Euforia, o ator Eric Dane revelou que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica. A esclerose múltipla pode ser confundida com a esclerose lateral amiotrófica, principalmente por ter nomes parecidos, mas são duas condições distintas. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença do neurônio motor progressiva, que afeta as células nervosas, os neurônios, que são responsáveis pelo controle dos movimentos musculares voluntários. O ator de 52 anos foi diagnosticado com a doença em abril de 2025, após 9 meses procurando por um diagnóstico. Doenças que degeneram com o corpo, a mente e até com os sonhos. Milhares de pessoas no mundo inteiro sofrem com problemas de saúde diversos. E você? Tem algum problema de saúde ou tem alguém na sua família sofrendo com um problema de saúde? Dura coisa é ouvir de um profissional que o seu caso é um caso incurável aos olhos da ciência. Mas e aos olhos de Deus? Existe, por acaso, algum problema demasiadamente impossível para Deus? Alguma doença incurável para o Criador? Para aquele que nos formou? Pense nisso, meu amigo, minha amiga. Se você já esgotou todos os seus recursos
e ainda não encontrou a solução para o seu problema, neste programa nós pretendemos mostrar para você que existe sim uma saída pela fé. Desde já, queremos deixar à sua disposição nosso serviço de SOS espiritual, através do 3216-6162 para ligar e pelo WhatsApp 11 3573 3500. Você pode mandar sua mensagem de áudio ou texto. Os atendentes na nossa central de atendimento vão ouvir você, vão te orientar, te dar uma direção prática sobre o que você pode fazer para mudar essa situação. Pastor Adriano, hoje, terça-feira, nós estamos dando início a um propósito de fé que será realizado durante 7 terças-feiras, a fim de ajudar essa pessoa que está sofrendo na área da saúde. Durante 7 semanas, bispo, estaremos vivendo a fé desta oração poderosa e infalível do Pai Nosso. Não apenas orando simplesmente essa oração do Pai Nosso, mas extraindo dela o poder que há. E com certeza haverão muitos testemunhos para a glória de Deus. Nós vamos agora então a resultados. Preste bastante atenção o que Deus faz quando o ser humano o busca. Qual o seu nome? Cleonice. Você? Isabelle. Resultado do uso da fé na corrente. Então, a gente foi fazer exames de rotina e a minha filha tinha um nódulo no pescoço. Aí, desse nódulo foi feita uma cirurgia, precisou fazer uma cirurgia, meio que às pressas. Aí, o resultado da biópsia deu que era um carcinoma. É um câncer, né, agressivo, que não dá em crianças, geralmente dá em pessoas adultas acima de 50 anos. E acredito, quando recebe uma notícia dessa, é como se estivesse tirando o chão de debaixo dos pés, né? Sim, com certeza, mas ali, como eu já estava na fé, eu não aceitei aquele diagnóstico que o médico passou, né? Porque ele falou que ia precisar fazer radioterapia, quimioterapia. Então, é um tratamento muito agressivo, mesmo para a pessoa idosa, imagine para uma criança, né? Então, eu não aceitei aquilo ali, então, parti para a fé, né? Para a fé no altar, né? Foi quando você começou a exercitar a fé, fazer a corrente, tocou no manto por ela? Sim, pastor, eu toquei no manto, né? Às vezes que eu venho aqui na reunião, né? E Deus colocou as mãos em tudo. Eu confiei em Deus e não desisti em nenhum momento de crer, porque eu sabia que ia, né, ter resposta. Resultado do uso da fé. Olha, a gente fez vários exames, fomos encaminhados para outro hospital, né? Mas eles nem sabiam o que falar, porque, na verdade, Deus já estava agindo, né? Ali eu já via a mão de Deus, né? Que cada vez que a gente ia, eles não tinham um tratamento para ela. E na última consulta, Deus colocou a mão e não precisou fazer os tratamentos, nenhum. Os novos exames comprovaram que ela estava curada? Sim, graças a Deus. Apareceu que ela não tem mais nenhum nódulo ali, tá livre dessa doença, graças a Deus. E você atribui esse milagre ao uso da fé na corrente? Com certeza. A minha fé, né, que eu perseverei ali, né, e crendo que ia ter uma resposta, né, vinda de Deus. E o que você tem a falar para essa pessoa que está agora acompanhando a programação, quem sabe, diante de um diagnóstico desse? Para não perder a fé, né, se apegar com Deus, né, que Ele traz a resposta. É só a gente crer, perseverar, propósito, jejum e oração. Deus ouve a gente, não tem... Nossa, a resposta vem, com certeza. Graças a Deus. Que Deus abençoe você. Seu nome? Francisco. Resultado do uso da fé. Meu sobrinho, ele foi diagnosticado com câncer no sangue, que é leucemia. Para os médicos é 1% de cura, né? Os médicos deram 1% de chance para ele. Com certeza. Deram essa pequena chance, né? Tocou no manto com a foto dele. Primeira coisa que eu fazia, e faço até hoje, eu chego logo, faço uma oração, boto ali a foto no manto. Ele fez os 4 química, né? Que tem que passar por isso, é obrigatório. Graças a Deus deu tudo certo, só que na última ele quase morreu. Eu não sei se o senhor recorda, um dia eu pedi ajuda para o senhor, que ele estava com a defesa do corpo bem baixa. Inclusive, ele viu um morrendo do lado dele ainda, né? Esse meu período no hospital. Aí, e nós na fé. E daí aconteceu que essa semana aí ele já tinha terminado as químicas, tudo, mas estava no procedimento médico tomando, parece que
era 5 comprimidos por semana pelos 5 anos que a médica passou para ele fazer isso. Durante 5 anos, ele teria que tomar toda essa medicação. Sim, senhor. E daí o que aconteceu? E a gente orando, né? A gente na fé, lutando por ele, claro. E aí o que aconteceu? Ele foi no médico e chega lá e falou, fizeram um exame de medula, que é a leucemia feita na medula, e acustou que a médica falou assim, não, o laboratório errou, porque a gente vai passar só dois comprimidos para ti, porque tu estás bem, não está sentindo dor nenhuma. Aí fizeram de novo. E eu acompanhando ele, né? Aí fizeram, graças a Deus, agora o diabo levou na cara, porque não deu nada. Os novos exames comprovaram que não havia mais ausência de parasitas ou células tumorais. Está curado, rapaz. Está curado, graças a Deus. Amém. Bem forte para o nosso Deus. Você acabou de acompanhar resultados do que Deus faz quando há uma manifestação da fé. Tudo que Deus precisa do ser humano é que ele se volte para Ele. Quando a pessoa se torna para Deus, então ela alcança o seu poder. E o milagre é coisa natural. O milagre acontece. Pastor Adriano, hoje, terça-feira, especialmente às 15h e às 19h, para essa pessoa que está sofrendo ou tem um familiar com problema de saúde, o que ela deve fazer? Você vai tomar essa atitude de fé e chegar até este campo espiritual, e eu peço que você traga uma toalha como esta. Ela será ungida com o azeite da unção e usada como um ponto de contato do poder de Deus. Você vai tocar com a mesma neste ente querido hospitalizado, desenganado, em si mesmo, e pode ter certeza que o milagre há de acontecer. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da ilha, no centro de Florianópolis, entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar, você vai encontrar o endereço aí na sua cidade. Para você que está em São Paulo, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, no centro de São Paulo. E em todos os templos da Universal você pode participar deste dia especial, dando início a essas 7 terças-feiras. Você tem feito tratamentos diversos. Que tal fazer um tratamento da fé? O tratamento com Deus pela sua saúde. Sabe quanto que vai lhe custar? 0, absolutamente nada. Dê um passo de fé e eu tenho certeza que o milagre vai acontecer. E falando em milagre, você vai agora acompanhar a história da Ivete, que alcançou o maior de todos os milagres. Preste bastante atenção. Dona Ivete, como que a senhora conheceu o trabalho da Igreja Universal e com quais problemas a senhora chegou aqui? Eu conheci o trabalho da igreja através de um evento. Eu fui convidada para ir num evento que teve há muitos anos atrás. E eu cheguei com depressão. Eu estava procurando uma igreja, um lugar para mim ir, porque eu tinha um vazio. Eu tinha um vazio e não tinha como preencher. Eu comprava roupa, eu comprava as coisas para ver se aquilo preenchia o meu vazio. Eu sempre fui de comprar roupas boas, roupas de marca, porque eu gostava, e perfumes e joias, essas coisas, porque eu gostava para preencher aquele vazio que eu tinha, mas nada preenchia. Aí eu fui convidada para ir em outra igreja, eu fui nessa outra igreja, mas lá eu não me senti bem, senti que aquele vazio não saiu, eu não me senti bem. Aí eu fui convidada para ir num evento da Igreja Universal. E eu fui. E lá, na época, o bispo fez um desafio. Se você tem um problema e você quer resolver, faz um propósito. Vai na igreja sábado e domingo. Eu tinha ido numa sexta no evento. Então vai sábado e domingo. Faz esses 3 dias. Se não resolver, você não vai mais. Eu disse, eu vou fazer esse desafio. E era muito frio na época. Eu fui sábado e fui domingo. E eu me senti bem na época. Aí eu não parei mais. Qual foi o fundo de poço da senhora? Era assim, pastor, eu tinha uma depressão bem profunda, mas eu não deixava transparecer. Era assim, eu andava bem arrumada, eu saía bem arrumada, e eu era bem novinha, e eu trabalhava. Eu não via a hora de chegar à noite para mim dormir
porque eu queria chorar. Eu chorava muito à noite. E eu não via a hora de clarear o dia para me ir trabalhar, para me parar de chorar. Então era uma coisa assim que não tinha uma roda gigante, que não parava aquilo, entende? Então eu queria preencher o vazio com a noite chorando e eu queria que o dia amanhecesse para mim parar de chorar. O que a senhora fez para vencer a depressão? Eu realmente busquei, me batizei nas águas naquele mesmo mês, eu me entreguei, me batizei, era um dia de frio, até o batistério era uma piscina de plástico, era muito gelado, eu me batizei naquela época, me lancei, né, nas águas, me entreguei e depois eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu busquei o Espírito Santo e eu recebi o Espírito Santo numa reunião de segunda-feira à noite. E quem é a Ivete hoje? Hoje eu não tenho mais esse vazio. Graças a Deus. Hoje eu sou uma pessoa... o vazio não existe mais. Eu sou realizada. Entendeu? Porque o Espírito Santo preencheu o vazio. Então nada mais me abala. Nada mais me abate. Pode vir o que vier. Eu continuo no mesmo ritmo. O que as reuniões de quarta-feira representam para a senhora? Para mim é muito importante a reunião de quarta-feira, porque a palavra é o que liberta, a verdade é o que liberta, a palavra que te sustenta. E isso me traz uma satisfação muito grande na quarta-feira. Eu gosto muito da reunião de quarta-feira. A palavra, a leitura bíblica, porque ali a gente vai aprendendo. Todo dia a gente aprende, mas na quarta-feira é mais profundo. A gente tem mais uma, assim, como é que eu vou te dizer, uma explicação maior, profunda, e a busca do Espírito Santo. Então isso aí preenche a gente para a gente continuar seguindo em frente. O que a senhora tem a dizer para esta pessoa que tem carregado um vazio na alma? Quem estiver sofrendo com depressão, com ansiedade, qualquer problema, faz um desafio. Faz como eu fiz. Tenta. Vem pelo menos 3 vezes. Sexta, sábado e domingo, que nem eu fiz. Continua que você vai vencer. Os campos já estão brancos. E quem conhece a vida no campo sabe o que isso significa. A hora da colheita não pode esperar. Assim é também na vida. O mundo é um grande campo e cada vida, uma semente que germinou e cresceu. Muitas pessoas cansadas, feridas, e entre elas, tantas estão no limite, prontas para uma mudança. Mas correm o risco de se perder, porque ninguém lhes estendeu a mão. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já estão brancas para a ceifa. Nesta quarta-feira, 17 de setembro, a segunda noite da grande ceifa, em todos os templos da Universal. Encontre o mais próximo acessando universal.org/localizar. Traga sua Bíblia. Hoje a Ivete é uma mulher totalmente transformada, curada por dentro, no seu interior e o seu corpo saudável. Corpo, mente e alma. E é a proposta de Deus para você. Aliás, nesta quarta-feira nós estaremos vivendo a segunda noite da grande ceifa. Olha só o que diz esse texto sagrado, por favor. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quem é que não quer ter paz de espírito e paz na alma? Você certamente deseja ter essa paz. É ou não é verdade? Ter o seu coração e a sua mente guardados por Deus. Portanto, nesta quarta-feira às 7 da noite, eu convido você e a sua família para estar aqui conosco na segunda noite da grande ceifa. Falaremos mais a respeito deste tema e se você tem a Bíblia, traga, porque certamente você vai aprender. E vamos orar para que você tenha um encontro real e verdadeiro com Deus. E esse vazio na sua alma se resolva de uma vez por todas.
Mauro Ramos, 1310 aqui no centro, 19h em ponto, no Templo de Salomão às 20 horas. Você também pode participar, você que me acompanha de São Paulo, ou em qualquer igreja universal do Reino de Deus. E nós estamos nos preparando para esse domingo, o domingo do evento Vida a Cores. Acompanhe o que Deus fez na vida da Loreci e a gente já volta. Meu nome é Loreci e por 24 anos eu vivi uma vida sem cor. Uma depressão que começou aos 7 anos de idade. Quando criança eu não entendia o que estava acontecendo, então eu me isolava, chorava e tentava mostrar para a família que estava tudo bem, que estava forte, então ninguém percebia. Mas eu tinha medo do escuro, era uma tristeza muito grande, uma angústia, eu tinha muito medo. E eu não sabia o que era, por que eu tinha esse medo, esse vazio, essa angústia. E quando eu cresci, então eu pensava que eu, tendo um namorado legal, que eu ia ficar bem. E aí eu conheci uma pessoa, e era um namorado, uma pessoa muito bacana, e me tratava muito bem, eu tinha um bom relacionamento com a família dele também, mas não adiantou. Essa depressão, essa dor, ela aumentou, ela não diminuiu, ela aumentou. Então, aos domingos eram os piores dias da minha vida. Eu acordava e eu não sabia por quê. Eu tinha muita vontade de chorar, eu tinha muita tristeza, uma dor no meu interior que eu não sabia explicar. E ele não entendia por que eu estava triste, por que eu estava daquela forma. Ele chegava a me perguntar, por que você está assim, Lori? Meus pais vão pensar que eu te fiz alguma coisa. De fato, eu estava mal, muito mal, que eu não conseguia disfarçar, eu não conseguia esconder aquela tristeza. Ao passar do tempo, ele teve um acidente e 2 meses antes da formatura dele, que ele estava se formando em advocacia, direito, né, um advogado, ele bateu o carro e faleceu. E nós íamos casar logo depois da formatura dele. Então, para mim, o que era difícil ficou muito pior, porque aí era o luto também. A dor de perder uma pessoa que me compreendia, que me ajudava, que cuidava de mim. E aí eu me sentia mais só ainda do que eu já estava. Aí eu me isolei. E passei, para poder dormir, eu passei a tomar bebida alcoólica, porque eu não conseguia dormir. Só que no começo até que funcionou, a bebida fazia eu dormir, mas depois foi aumentando a quantidade de bebida e a situação foi ficando bem grave, bem pior. A bebida mesclava na hora, mas depois vinha a dor maior, a dor na alma, o sentimento, a vontade de morrer. Aí foi onde a primeira tentativa de suicídio, eu cortei os pulsos. E aí na minha mente não tinha outra forma, era morrer para resolver. Conversava com as pessoas, com os familiares, com uma irmã que eu conversava mais, e ela me dizia, isso é fraqueza tua, isso é da tua cabeça, você que é fraca, você tem que lutar, isso não existe. E aí eu me envolvi em um outro relacionamento. Esse relacionamento foi um relacionamento abusivo. Aí eu tive um filho e a situação ficou bem grave porque ele me maltratava com palavras o tempo todo. Eu chorava muito, eu tinha muita angústia, muita dor. E eu cheguei a ficar na cama, no quarto escuro, por 1 semana sem conseguir sair. Eu não tomei banho, eu não fiz higiene pessoal, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de viver. Eu queria morrer. Eu tomava medicação para dormir, eu dormia por umas 2 horas e depois eu acordava e ficava. Eu ficava me jogando na cama de um lado para o outro porque eu não conseguia dormir. A depressão, ela é assim, ela não fica permanente, ela tem gatilhos, ela tem momentos que você cai. O gatilho foi a separação, porque esse relacionamento ele era muito complicado. E a gente se separou, eu resolvi me separar. Aí nós tínhamos um amigo que era médico e eu encontrei ele nessa situação. Aí me disse, olha, Lori, você tem que ser internada porque você está num quadro de depressão grave e você está correndo risco. A sua vida está correndo risco. Então eu fiquei 1 semana no hospital, só que eu estava dopada no hospital. Eu não tinha reação alguma porque eu só vivia a medicação, medicado, dopado. Então eu não pensava, não raciocinava, eu não conversava. O telefone tocava do lado da cama, eu não escutava. Eu estava dopada, totalmente dopada. Então eu saí da clínica e recebi um convite para um evento como esse, Vida a Cores. E
onde eu recebi ajuda e eu entendi que sim, a depressão tem cura. E aí eu passei a ter uma vida, com o passar do tempo, eu passei a ter uma vida em cores. Eu reconstruí a minha vida. Não só com as coisas, mas dentro de mim. Aquela dor foi preenchida, aquele vazio não existe mais. E são 21 anos que eu estou curada, que eu estou feliz. Eu não precisei mais tomar medicamento, foi tirado todos os calmantes e eu estou curada. Não tenho mais depressão, não preciso tomar calmante para dormir, nem para viver mais. E você que está passando por isso, eu te convido para um evento do Vida Cores, no Templo de Salomão ou em uma universal mais próximo de você, no dia 21 de setembro. Pedimos a sua atenção pelos próximos segundos, porque o assunto é muito sério. Ouça este áudio. Eu não tinha mais ânimo para nada, eu não tinha mais ânimo para comer, eu não tinha mais ânimo para tomar banho, eu não penteava cabelo, eu não lavava cabelo, eu não arrumava casa. A minha vida acabou de verdade. Este é apenas um exemplo de como é ter uma vida vazia, sem sentido e sem cor, causada pela depressão. E se a depressão já roubou as cores da sua vida, ou da vida de alguém que você conhece, está na hora de pôr um fim a esta dor, antes que seja tarde demais. Vida a Cores, o maior evento para o combate à depressão. A oportunidade que você tanto esperava para a sua vida voltar a ter cor. Neste domingo, 21 de setembro, às 7 da manhã, 9h30 e às 18 horas. Participe também em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Para endereços e horários, acesse universal.org/localizar. Eu tenho certeza que você que sofre com depressão, crises de ansiedade, você que tem algum tipo de síndrome ligado a essa área, se você aceitar esse convite e domingo agora, 21 de setembro, estiver presente neste evento às 9h30 da manhã, o mesmo que se deu a Loreci vai acontecer com você também. Dê um passo de fé. Se você tem um familiar que sofre com algum tipo de condição ligada à depressão, neste domingo, 9h30 da manhã, o evento Vida a Cores. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, nós consagramos essa água, da qual vamos colocar uma gota na garrafa d'água que essa pessoa vai trazer nesse domingo. A gota do milagre, a gota da água viva, para que haja saúde, para que haja libertação, para que haja transformação de vida, conforme está escrito em Tua Santa Palavra. E aqueles que vierem, meu Deus, que participarem do evento Vida a Cores, certamente terão uma experiência real e verdadeira com o Senhor. Abençoe, meu Pai, o dia de hoje, o dia da saúde, que essa pessoa receba a saúde física, espiritual e emocional. Ligamos aqui na terra e pela fé é ligado nos céus. E quem crê, diga amém e graças a Deus. Nesse domingo, se você vier à Catedral da Fé em Florianópolis, você vai receber uma gotinha dessa garrafa aqui, que nós estamos consagrando em todos os programas. Mas em todos os templos da Universal, estaremos abençoando a sua água, para que você tenha saúde física, mental e espiritual. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro.